Eu sou a Nê Santana, do Ponto de Cultura de EP. Estou aqui no programa Certo Olhar, Periferia Invisível. O Ponto de Cultura de EP, ele surgiu no ano de 2009 e ele é uma consequência do trabalho da SACI, da Sociedade Amigos da Cultura de EP. A Sociedade Amigos da Cultura de EP, ela começou os seus trabalhos no ano de 2000. O Ponto de Cultura, ele engloba o ponto de leitura, o acervo histórico digitalizado Chico Maria e ele presta assessoria cultural ao Museu Histórico da Igreja Presbiteriana Independente de EP, o MIP. Esses projetos que nós desenvolvemos atualmente são os Bordados do Tempo, Livro na Praça, Dançando com as Letrinhas, Prêmio EP de Poesia, Em Palavras, publicação de livros, Celebração pela Paz e o nosso projeto em gestação é o Livro nas Nuvens. O Bordados do Tempo são pesquisas históricas, produção de livros e documentários que a gente deixa disponibilizado no nosso canal da SACI no YouTube e no nosso blog. Nesse projeto Bordados do Tempo, nós fizemos um livro com a história de EP. Junto com esse livro, a gente produziu também uma cartilha para crianças, né? Que a gente brinca que é para crianças de todas as idades, contando um pouquinho da história de EP e falando sobre a cultura de paz. O Livro na Praça, nós deixamos várias estantes em vários pontos da cidade, dentre os quais a Praça Municipal, para que as pessoas livremente peguem livros, levem para casa, compartilhem esses livros e coloquem também livros nessas estantes. É um projeto que ele visa a cidadania, a liberdade. O Prêmio EP de Poesia, a gente está indo para a 8ª edição, né, no próximo ano, em 2017. É um prêmio realizado bianualmente, a cada 2 anos, né? Ele começou pequeno, começou a nível regional mesmo, né, para a cidade de EP e cidades do entorno, e ele foi crescendo, né, depois para o estado, depois para o Brasil, e na última edição, que foi o ano passado, a 7ª edição, a gente abriu para países de língua portuguesa também. Inclusive, a gente teve participação de outros países, né, e foi bem interessante. Então é um incentivo mesmo, né, às pessoas que gostam de escrever. O prêmio ele acontece em 2 categorias, infanto-juvenil e adulta. Geralmente são temas livres, né, e a gente tem tido uma grande participação. Meu nome é Zé Edib e eu fiquei muito feliz de participar do concurso de poesia. Ele me ajudou muito, me incentivou a escrever, a estudar e talvez no próximo eu também me inscreva de novo. E esse prêmio EP de poesia também, ele conseguiu abrir as portas dentro dos presídios. Na terceira ou quarta edição, né, nós recebemos uma cartinha que a gente não sabia de onde vinha, de uma pessoa pedindo para participar. E ela não teria computador para digitar nada. A gente aceitou. Aí, com essa troca de correspondência mesmo, papel, carta, correio, a gente começou a entrar no presídio de Pacaembu primeiro, que é uma cidade próxima, e começamos um trabalho só através de livros e cartas. E um desses presidiários, depois, ele participou da 5ª edição, se não me engano, do Prêmio EP de Poesia, e foi o 2º colocado. Então, através da leitura, a leitura fez essa mágica, né? E conseguiu trabalhar dentro desses presídios. Eles nunca nos viram pessoalmente, tá? Então, o contato com a gente eram as cartinhas e os livros que a gente mandava via correio. Uma coisa, assim, muito emocionante.
A Celebração pela Paz é um evento que ela já deve estar na sua 5ª edição, mais ou menos, e que a gente, resgatando a história da cidade, a gente procura discutir a questão da paz e levar essa paz para todos os cantos. É uma reflexão para levar a paz para todos os cantos, a partir da nossa história que é marcada pela cultura de paz. Ela acontece geralmente no mês de abril, perto, né, do aniversário de fundação da cidade, que é 23 de abril, né, que aconteceu em 1923. E é um momento, né, em que as religiões se encontram, né, um momento que a gente pode chamar de ecumênico, né, sempre com a presença do pastor, do padre, né, da população, geralmente na praça pública. De modo especial também tem um outro, que é a Menina dos Olhos, que ultimamente não está muito, né, deu uma parada, é o grupo do Faísca, né, que é um grupo circense, que eu faço a Palhaço Pipoca, que para mim a pipoca vai ser eterna, e onde a gente começou a levar então esse grupo para o hospital, para as escolas. Então tem hora que eu penso assim, Deus, né? Podia pôr uma lona bem grande no mundo, assim em cima do mundo, porque ficava mais fácil, gente, ó. Por quê? Debaixo da lona, a gente faz de conta tudo, né? A tristeza fica alegria, a gente ia ficar bonzinhos com os outros, mesmo com o coração doendo, a gente faz graça, a gente fica boazinha, a gente ama, né? Tudo debaixo de uma lona. Só que com o passar do tempo, cada um tomou seu rumo, foram estudar, fazer vestibular, outros mudaram, e aí só sobrou a pipoca aqui, né? E a pipoca sozinha não consegue fazer muita coisa, mas dentro do amor, né, pelo circo e pela pipoca, quando surge a oportunidade, a pipoca renasce. À noite. Já se foi a maior parte do dia. Metade da terra está escura. Eu aqui olhando para a lua, e outra parte de mim querendo brincar na rua. Aos 10 anos sou um menino sonhador. Também corro, pulo e subo no muro, e de lá vejo meu futuro. Então, meu nome é Tiago, tenho 11 anos, escrevo poesias, e para mim foi muito gratificante ter escrevido a poesia neste concurso de EP. Era uma vez um gato xadrez, era uma vez uma varinha pintada, era uma vez um cachorro sarnento, era uma vez uma vaca amarela. Eu sou Gabriel, tenho 6 anos, eu fiz um livro, chama Era uma vez um gato xadrez. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Iepê, que teve como primeiro nome Liberdade, é uma das raríssimas cidades brasileiras que tem um templo protestante e com torre no centro da cidade, em frente à praça principal. Isso, de certa forma, já sinaliza que é uma cidade que surgiu rompendo padrões e sugerindo novos olhares. O MIP surgiu através do projeto Memória Viva. Ele foi inaugurado em 17 de abril de 1994. Ele ocupou o
os espaços da antiga cozinha da igreja, uma das salas do templo, e em 2009 ele veio para esse espaço próprio. Em 2013, nós começamos uma reforma junto com a Igreja Presbiteriana Independente de EP e o Ponto de Cultura, e adequamos esse museu ao século XXI. IEP tem uma fundação bem diferente das demais cidades brasileiras, vamos dizer assim. Né? Essa região onde a gente está, né, onde está a cidade, ela era conhecida até o final do século XIX, início do século XX, como Sertão dos Patos. Né? Se você pegar em livros de história, em mapas antigos, aqui aparece toda essa nossa região como terrenos desconhecidos, embora já habitada por índios, né? E o homem branco também já tinha, alguns homens brancos já tinham posses por aqui, era conhecido como terras desconhecidas. E no final então do século XIX, o governo decide, né, povoar essa região. E como que foi feito isso? Né, essa região dividida em grandes glebas, né, tinham proprietários, né, com grandes posses, então foram criadas, né, companhias de colonização. E essas companhias ficaram responsáveis pelo desbravamento, né, dessas terras e posteriormente pelo loteamento e venda das mesmas. Viu-se a necessidade de elevar, de ter um patrimônio, né, de criar um patrimônio para que tivesse uma estrutura maior para essas pessoas poderem viver. Então, a população ali se juntou e começou a formar um caixa, né, com o objetivo de comprar terras para formar esse patrimônio. Então, mais ou menos em 1920, eles adquiriram, 1921 ali, adquiriram 10 alqueires de terra dessa Companhia Brasileira de Colonização que a gente disse, e fundaram um patrimônio que foi dedicado a São Roque, então foi chamado Patrimônio de São Roque. E concomitantemente, um grupo de católicos, né, que moravam no local começaram então a construção da primeira capela católica dedicada a São Roque. Só que nesse patrimônio moravam, né, pessoas protestantes também, de outras denominações. Tinha a denominação católica, mas também denominações protestantes, né? No caso, presbiterianos e presbiterianos independentes. E até um primeiro momento estava tudo bem, né? Eles fizeram então esse caixa, compraram as terras, criaram um patrimônio. Foi então que depois da elevação dessa capela, o padre Faria, né, conhecido como Padre Faria, que era o pároco de Conceição de Monte Alegre, que era a nossa comarca, ele começou a vir celebrar nessa igreja. E dentre esses católicos existia um grupo que começou, né, liderados por esse padre, um movimento de preconceito, vamos chamar assim, né? E chegando ao ponto, né, do padre da ordem dizendo que os protestantes não poderiam, a partir daquele momento, mais construir, residir, ter posses no patrimônio de São Roque. Eles foram excluídos, né? E também eles não deixaram que se formasse uma escola no São Roque. O Chico Maria, né, que foi um dos líderes políticos, né, dessa época, presbiteriano independente, Isso. Ele quis, né, vendo a necessidade que o patrimônio estava crescendo, ele quis construir uma escola. Daí ele procurou, né, esses representantes ali da igreja e eles não aceitaram. Daí outras pessoas foram, né, ao encontro desse pessoal que estava comandando no momento e foram impedidos. Né, teve um momento também que foi marcante, em um dia que estava acontecendo uma celebração, né, um culto protestante, o padre mandou que alguns capangas fossem lá e mandasse parar o barulho que estava incomodando o vigário. Né, então eles viram que não existia mais espaço para eles naquele patrimônio. Né, então daí o Chico Maria, em conjunto com outros moradores, né, do local, tanto católicos como protestantes também, se dirigiram, né, à casa do seu João Santana, né, na Fazenda Figueira, que era aqui próximo, e ali, no dia 23 de abril, eles conceberam, né, a fundação de um novo patrimônio. Então, em 23 de abril de 1923, né, surge esse ideal de criar um patrimônio que o Chico Maria inicialmente disse uma terra para todos. Um lugar onde todos poderiam viver livres, independente de raça, de cor, de religião, de bandeira política,
todos poderiam, com religião ou sem religião, viver nesse novo patrimônio. E ele sugeriu então o nome Liberdade, né, que seria, representaria todo esse sentimento, né, que eles precisariam, não pensando em liberdade como um gueto protestante, um gueto de refugiados, não, mas um lugar onde todos poderiam viver realmente livres. Daí o Antônio Almeida Prado, que era sobrinho do Chico Maria, ele ofereceu então 10 alqueires de terra das suas posses para a fundação desse novo patrimônio, o Patrimônio de Liberdade. Daí, a partir daí, eles começaram a trabalhar, né, nesse projeto, e a perseguição religiosa, infelizmente, continuou, né? Os católicos mandaram, esse grupo de católicos mandaram cercar o cemitério local que existia no patrimônio de São Roque e fizeram a cerca de modo a deixar para o lado de fora a sepultura de uma protestante, a Maximília, que era sobrinha do Chico Maria, né, para afrontar os protestantes. Daí, passado mais algum tempo, no início de 1924, faleceu um adolescente, o Quita, irmão dessa que ficou para fora da cerca do cemitério, e eles impediram que o Quita fosse sepultado também dentro do cemitério. Ele teve que ser sepultado na cerca, para o lado de fora do cemitério. Daí, em abril de 1924, um ano depois da concepção, eles começam então a abrir as primeiras ruas do Patrimônio de Liberdade, começam a construir as primeiras casas. Dona Júlia de Almeida Ramos, mãe desses dois que ficaram para fora da cerca do cemitério, ela doa parte de suas terras aqui em Liberdade para que fosse construído um novo cemitério. Até em 1925, né, acontece o primeiro sepultamento, coincidentemente, do pai de Dona Júlia e do Chico Maria, seu José Maria de Almeida Ramos. Em 1925, maio, a gente tem o primeiro sepultamento. E a partir daí o patrimônio começa a se desenvolver, né? Mesmo as pessoas que moravam em São Roque começam a vir para cá, como era livre, né? E aqui era uma coisa totalmente diferente, né? E uma coisa que marcou também logo no início, né? Esse alicerce, que a Neide pode falar um pouco mais depois, é que o próprio Antônio de Almeida Prado, que doou as terras, ele doa em 1926 800 metros quadrados para a construção de uma igreja católica no Patrimônio de Liberdade. Ele, um protestante, ele doa e é então construído um templo católico também no Patrimônio de Liberdade em 1926. Em 1927, chegada a hora então de dar um passo adiante, e eles lutam então para elevar Liberdade a Distrito de Paz. Então, nesse momento, em 1927, já existia um outro distrito com o nome de Liberdade no estado de São Paulo. Eles escolhem então o nome IEP, que é uma palavra tupi-guarani, cujo significado é um ou lugar único, mas numa concepção poética, numa concepção cultural de ideais ali, a palavra IEP simboliza liberdade, né, que foi o nome do patrimônio. E essa história que esse museu preserva, né, concomitantemente com a história da Igreja Presbiteriana Independente de Iepê, ele preserva também a história do nascimento de Iepê, que é uma coisa marcada pela liberdade e pela cultura de paz. E é essa mensagem, né, que essas paredes aqui do museu, elas encerram. Deixar sempre essa mensagem dos pioneiros para que a gente constantemente revisite e dialogue com essas raízes, que é uma memória viva de Iepê, uma memória viva das nossas raízes histórico-culturais.